Fala trader, boa noite pessoal. E aí, como é que foi o dia de vocês? Como é que foi o dia de operações? Mais especificamente no mini índice, né? Vamos começar o nosso recap de hoje, falar sobre possibilidades, movimentações, o que que a gente enxergou no dia de hoje, certo? Vamos para o gráfico e vamos conversar um pouco sobre o nosso dia de hoje, beleza? Para quem está aí no Discord, boa noite. E vamos para cima. Pessoal, vamos lá. O mercado abriu com uma barra doji, certo? Barras doji, galera, indicam o quê? Lateralidade em uma barra. Então, possivelmente a gente poderia esperar que houvesse mais lateralidade durante o dia, certo? A barra 2 ela foi uma ótima barra de tendência. E aí, nós conversamos aqui no grupo, na sala de operações não, no grupo de estudos onde a gente fica fazendo as nossas análises, certo? Que seria uma boa barra, porém, nem foi acionada. Outro detalhe que a gente poderia analisar até essa região aqui é que seria uma barra climática, né, uma barra grande, dentro de uma lateralidade, onde poderia encontrar mais vendedores. Foi uma barra que não deu nem para cair na tentação, digamos assim, porque não foi acionada, né? Depois disso, o mercado simplesmente começou a corrigir. E aí nós tivemos aqui uma, duas e três puxadas nessa região, certo? E aí a gente configura uma cunha, certo? E aí quando nós tivemos uma cunha, barra 6, uma ótima barra de compra. Não vou dizer que é uma das melhores, porque a gente está alto se a gente levar em consideração essa lateralidade aqui, certo? Só que era uma barra de compra, era uma possibilidade. Eu comprei ela, na verdade, não consegui comprar ela exatamente aqui nessa região, porque eu estava digitando lá no grupo, né, a possibilidade de que seria uma compra e passando as informações do motivo. Correção de 50%, média móvel, era uma possibilidade de compra. E a gente poderia buscar nessa barra aqui, pessoal, poderia buscar a projeção inicialmente dessa cunha, certo? Poderíamos buscar essa projeção, seria uma boa projeção, e aí o preço veio pagar lá na frente. Outra possibilidade seria a projeção de toda a barra 1, tá? Só que hoje o dia teve movimentações bem mais complexas. E aí, não consegui comprar aqui, acabei comprando um pouco tarde. Quando o mercado começou a voltar um pouco, eu coloquei uma ordem de compra nessa região, certo? Só que, levando em consideração o contexto de lateralidade, quando o preço passou uma, duas, três barras e não desenvolveu, acabei encerrando aqui, tá? Gostaria que o preço tivesse deixado aqui esse gap entre barras aqui, que ele não tivesse fechado, só que ele acabou vindo fechar aqui nessa região, certo? E aí, quando o preço veio fechar o gap, vou colocar qualquer cor aqui só para a gente entender. Quando o preço veio fechar o gap, acabamos encerrando, tá? Essa operação aqui, ó, tá? O que que isso quer dizer? Se a gente tem gap aberto, se o preço compradores conseguem comprar abaixo de barras e deixar uma ótima barra de compra aqui, esse preço poderia pagar a nossa projeção com mais facilidade, tá? Quando o preço não fez isso, simplesmente encerrei. A partir desse momento, começamos a ver o preço como uma lateralidade, tá? Uma lateralidade um pouco mais ampla, porém, lateralidade. E ela estava uma lateralidade acima da média móvel, então era uma possibilidade, deixava levemente uma maior probabilidade para compradores, tá? No grupo nós conversamos sobre a possibilidade de um fundo duplo aqui nessa região na média móvel, e só que a gente esperava que tivesse uma boa barra aqui para a gente comprar, certo? E a barra não veio, acabamos não comprando, só que
pelo contexto de lateralidade, é normal barras grandes, barras climáticas, barras que revertem toda a movimentação, né? E aí, quando o preço não deixou nenhuma barra de sinal aqui, a barra de sinal já foi basicamente pagando a projeção dessa movimentação aqui, certo? Então, quem comprou nessa barra stop técnico aqui abaixo e não foi tentado a encerrar nessa região, não foi estopado e o preço veio buscar. E aí fica aqui uma questão para a gente até conversar. Já conversei lá no grupo, já informei como eu gosto de operar. Se eu comprei aqui, galera, o preço passa 3 barras e ele não anda ao meu favor e deixa uma barra gatilho de venda, eu tenho um contexto que não é favorável para minha operação, eu prefiro encerrar essa operação com uma pequena perda. Até o momento, a informação que nós tínhamos era essa. A gente não sabia que o preço ia segurar aqui, que o preço iria reverter. Então, eu prefiro encerrar com uma pequena perda e esperar mais movimentação do preço, certo? Isso para mim tem sido muito mais lucrativo, tá? Hoje foi um dia que o preço segurou aqui e veio pagar alvo. Top, perfeito para quem segurou. Só que muitas das vezes, se nós temos toda essa lateralidade, esse preço pode simplesmente vir buscar região de mínima aqui embaixo, ou até mesmo romper isso aqui, e eu ter que estopar aqui com um stop de mais de 1.000 pontos, eu acho, aqui nessa região, certo? Então, é uma decisão, tá? É uma decisão. Para mim, tem sido mais lucrativo operar dessa maneira. Nós temos uma compra, se passou 2, 3 barras, o preço não andou, deixou um gatilho de venda, eu encerro a minha operação, certo? E aí o preço veio aqui buscar aquela projeção, chegou nessa região, pessoal, nós tínhamos aqui uma cunha, tá? E aí, nessa região aqui, nós podemos considerar uma cunha e uma barra de sinal. Aí fica aquela questão, é uma boa barra de sinal, levando em consideração toda essa toda essa movimentação de baixa? Pessoal, eu não achei uma boa barra de sinal, tá? Achei muitos pavios para baixo, então preferi não aceitar essa venda aqui nessa região, tá? Mas, como eu disse mais uma vez, foi uma venda que desenvolveu. E outro detalhe, cunhas acima da média móvel, se a gente tem um contexto de tendência de alta, se nós olharmos para os dias anteriores, a nossa tendência ela é de alta. Nós temos aqui um canal amplo de alta, então nós temos uma tendência de alta, certo? Mais dificilmente essa cunha iria reverter totalmente o preço, né? Depois disso, o mercado deixou essa barra 16. Em outros contextos, não aceitaria essa venda. E aí, depois disso, barra com bastante pavio, barra com bastante pavio. A barra 19, pessoal, é uma barra que eu vou ser sincero com vocês. Ela me pegou, digamos assim. Foi uma barra que vamos lá, vamos analisar o contexto. Nós tínhamos aqui uma cunha, correto? Quando nós temos uma cunha, a premissa é de duas pernas de lateral a descendente, tá? E se ela rompe essa região aqui, nós tínhamos uma boa probabilidade de projeção. Outro detalhe que nós temos aqui, pessoal, essa cunha ela aconteceu até a barra 19. Existe uma premissa do Brooks que é o seguinte: nós temos a faixa da barra 18, ou seja, toda essa movimentação aqui, quando acontece um rompimento e ele ocorre depois da barra 18 ou na barra 18, né? Ele fala que existe uma boa probabilidade, eu não sei ao certo, mas eu acho que é 50%. Que é muita, ele fala muitas probabilidades, então a gente acaba confundindo. Mas enfim, de qualquer forma, entendam que teria uma leve probabilidade maior para esse rompimento e para que ele pagasse toda essa projeção aqui, certo? Que seria basicamente isso aqui, né?
jogar toda essa movimentação aqui para baixo, tá? Era algo plausível, levando em consideração o índice. Acredito que isso aqui tinha mais ou menos uns 1.000 e poucos pontos. O índice geralmente anda uns 2.000 e poucos pontos, certo? Aqui tinha 1.500 pontos, mais ou menos, ó, 1.400. Então, ele andar mais de 1.400 para baixo é algo bem normal para o índice ultimamente, né? Então, era uma possibilidade plausível. E aí, nós tínhamos aqui também 4 barras de baixa, certo? O que deixaria o mercado no modo sempre vendido. A primeira correção aqui, tecnicamente, ainda poderia ser venda. Em um tempo macro, pessoal, nós estamos em uma tendência de baixa. Se a gente passar aqui para o gráfico diário, vocês podem ver que a nossa tendência ainda é de baixo. E aqui, aquela região lá, é basicamente esse toque da média de 20, tá? Vindo aqui só mesmo para explicar esse detalhe, não que a gente fique toda hora ainda no gráfico diário ver esses detalhes, mas era uma possibilidade, certo? E aí, quando isso aconteceu, por essas questões, eu acabei vendendo a barra 19, tá? Achei uma boa barra, deixou o gap aberto entre barras, o que é algo que, tipo assim, é algo que indica para gente força vendedora, né? Se a gente tem gap entre barras, eu sempre falo isso lá no nosso grupo. Quando nós temos gap entre barras, quer dizer que os vendedores estão bem fortes, ou seja, isso aqui significa urgência. Os vendedores nem mesmo deixam que compradores voltem para testar a barra anterior, tá? Só que como o mercado nem sempre faz o que a gente quer, ele simplesmente aqui acabou formando um fundo duplo. Nós temos aqui a média de 200 passando aqui, que na minha opinião tá flat, porque a nossa tendência ainda é de baixa, certo? E vocês podem ver que ela tá bem lateral, né? É uma média bem lateral aqui nessa região. De qualquer forma, o preço parou nessa região, que seria a região da mínima do dia, deixou uma boa barra de compra. Inclusive, eu falei no grupo que aqui era uma boa compra. Aqui era uma boa compra pelo contexto do fundo duplo. Porém, como eu estava vendido aqui nessa região, eu não ia ficar virando a mão aqui, sendo que eu já tinha feito uma operação aqui. E eu sempre falo lá para a galera que eu faço no máximo 2 operações no dia. É bem raro os dias que eu faço 3 operações, tá, pessoal? Isso tem funcionado bastante para mim, eu evito muito. E mesmo que o preço tenha andado aqui a favor, eu não me sinto mal por não ter entrado nessa operação, porque há alguns anos atrás, muitas vezes isso era um gatilho para que eu comprasse aqui, por exemplo, depois de uma pernada dessa de baixa, comprasse aqui, acabasse sendo armadilhado novamente, e aí eu ia querer virar a mão de novo aqui para vender. O preço voltava aqui embaixo, eu só armadilhava compradores e estourava para cima, e aí era dias que eu perdia muito dinheiro. Então, assim, hoje eu fiz essa operação, tomei um stop, fiz essa operação aqui, que foi uma operação bem mais arriscada, mas tinha um certo contexto, tá? Não foi assim aleatoriamente. E acabei sendo estopado aqui na barra 23, quando fechou esse fundo duplo aqui, eu esperei aqui esse fundo duplo, esperei o acionamento o acionamento da barra sinal de venda, né, que foi acionada aqui na 22, quando ela fechou uma boa barra, eu encerrei aqui nessa região, tá? E aí nós tomamos 2 pequenos stops que não vão fazer. Claro que todo stop faz diferença, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, mas são stops que dá para aceitar. O nosso mês ainda está bem positivo, mas que não vão acabar com o nosso mês operacional, com todo o trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do mês. Nós já estávamos desde o dia 18 sem fechar um dia no loja, né? Mas ele chega, ele sempre vem. Não se espante com isso, que ele sempre vai vir. E aí, assim, fica até uma dica legal.
Eu não sei se você que está assistindo aí vai assistir esse vídeo no YouTube ou enfim. Não sei se você passa o dia inteiro operando, se você tem um limite de operações, mas a dica que fica, galera, e que faz muita diferença antes de definir o seu operacional, antes de definir setups de compra ou motivos para a compra, defina os motivos para a saída de uma operação ou o encerramento do dia. Por quê? Porque mais importante, galera, que que saber quando entrar numa operação é saber quando sair dela e quando uma premissa deixou de fazer sentido para você, certo? Nós compramos aqui, que nem eu falei para vocês, compramos aqui, passou uma, duas, três barras, deixou uma barra boa de venda. Pessoal, não faz mais sentido eu estar comprado aqui. Por que que eu vou segurar essa operação e correr o risco de ser estopado aqui, ou ser estopado aqui, ou eu achar ainda que esse preço vai continuar andando e acabar encerrando esse preço aqui embaixo, entendeu? Tá, hoje foi um dia que, para quem faz preço médio, se deu bem, porque ele pode ter comprado aqui. Se ele comprou aqui, esse preço começou a cair, ele comprou mais aqui, ele saiu com um ótimo lucro no dia de hoje. Mas para você que está aí todo dia com a gente lá no grupo, tá vendo as operações, vendo as nossas análises, sabe que não é isso que o preço faz todos os dias. Hoje foi um dia que, na minha opinião, é um dia bem incomum de acontecer, digamos assim. Muitas das vezes são barras que geram boas movimentações, exceto a 15, que para mim foi uma barra climática, então assim, não aceitaria a compra. Mas essa barra seria mais comum que ela dê continuidade, né? E acabou o preço não fazendo isso. Mas assim, todo setup que a gente tem, por exemplo, rompimento, correção, cunha na média móvel, boa barra de compra, ele não é 100%, né? Ele é 60, 65, se tiver acima da média móvel de probabilidade de desenvolver. Porém, lembre sempre que 65 não é 100%. Então, ele existe alguma possibilidade de que esse preço não vai desenvolver. E hoje foi um dos dias para conta dos 35% que ele não desenvolveu. Até pagou, né? Até pagou aqui a projeção da Cunha para quem ficou posicionado. Eu acredito até que pagou a projeção da barra 1 para quem comprou aqui, acreditando nessa projeção com stop técnico aqui nessa região, não foi estopado e veio buscar alvo, certo? Só que, é como a gente sempre conversa, é uma questão de decisão. Se você está disposto a gerenciar dessa maneira, você tem que ter a disciplina de aguardar o preço vir buscar o seu alvo. Porque não adianta você comprar aqui, aceitar o stop técnico aqui embaixo, e aí quando o preço voltar aqui no teu 0 a 0, tu encerrar. E no dia que ele te estopar cheio. Então, tu vai ganhar aqui 500 pontos e perder 1.000 no dia que der stop. Isso não se sustenta ao longo prazo, tá? E aí, assim, são algumas dicas aqui que eu tô passando para vocês de coisas que eu já passei, tá? De coisas que a gente foi ajustando ali no operacional ao longo do tempo. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês, se eu comprei aqui, a premissa não faz mais sentido, ela pode até vir aqui depois e pagar alvo, mas eu prefiro encerrar e não sinto nenhum remorso por isso, tá? Amanhã é outro dia. A mesma coisa a quantidade de operações. Eu não faço mais que 2 ou 3 operações no dia, porque eu sei que isso para mim pode ser um gatilho para que eu continue operando e acabe entregando ali resultados de semana ou do mês inteiro, beleza? Em relação ao restante da movimentação, a melhor movimentação que a gente pode ter visto foi essa aqui, do fundo duplo, né? Fundo duplo. Por ordem stop, tá, galera? Falando de ordem stop, quem compra acima de barras aqui.
veio buscar aqui, primeiro o alvo seria esse, e posteriormente uma projeção, acredito que se você buscou a projeção da barra 1, ele foi buscar, a projeção dessa movimentação aqui não pagou, né, mas pelo menos aqui você conseguiria um ótimo resultado ainda, certo? Depois disso, não consegui enxergar mais muita coisa aqui nessa região. O preço continua aqui subindo em cima da média. Um possível topo duplo aqui, né? Aqui a gente tem um topo duplo, barra 54 foi uma barra de venda. Acho que a premissa aqui, uma boa possibilidade seria buscar aqui a mínima anterior, já que a gente já estava aqui basicamente no final do dia, mas para quem no final do dia não, já no horário da tarde, né? E aí o mercado já não tem mais tanta volatilidade, mas quem foi buscar a mínima do dia, até o final do dia não veio também, tá? Não veio, mas veio fechar o gap dessa barra 25, eu acho. Será que fechou? Fechou. Ela tá bem na máxima do dia anterior. Veio fechar o gap, né? E aí isso é bem comum em lateralidade, né? Ele sempre busca fechar os gaps que ficam em aberto. Acho que esse dia a gente pode classificar ele como um dia de lateralidade ampla, né? Onde nós temos grande alta, grande baixa, grande alta, grande baixa, grande alta novamente. Se tivesse feito uma nova mínima aqui, poderíamos entender como um triângulo expandindo, mas não fez nova mínima. E basicamente esse foi o nosso dia. Aqui para a gente não foi um dia positivo, nós fechamos o dia com um pequeno loss, mas como eu falei para vocês, nada que venha acabar com o nosso mês, certo? E outro detalhe aqui interessante de falar, e assim, que são possibilidades, né? Se existe a possibilidade, a gente tem que falar. Eu não opero dessa forma, mas existe esse estudo, o Brooks fala sobre isso dentro do price action, da leitura de mercado de preços. Não é algo fora do comum. Quando nós temos uma lateralidade que nós percebemos barras sobrepostas, gaps que são fechados automaticamente, né? Aqui já veio fechar aqui nessa região, esse gap aqui veio fechar. O Brooks fala que traders mais experientes, eles compram e vendem as máximas e mínimas por ordem limitadas, ou seja, se você tem aqui essa região aqui, vou usar o pincel mesmo, você tem essa região aqui, era uma cunha, barra climática, aqui é uma possibilidade de vender acima de barra de alta, porque a possibilidade que isso aqui venha a romper é bem menor que ela volte para testar a mínima, assim como a barra 19 era uma possibilidade de compra também, tá? Barra climática, fundo na tendência, topo duplo, fundo duplo, uma boa possibilidade também. Claro que assim, a gente enxergar isso agora que o gráfico está pronto é muito mais fácil. Na hora eu particularmente demorei para aceitar que seria um dia de lateralidade, porque nós tínhamos boas barras de tendência, mas como a gente sempre conversa, boas barras de tendência dentro de uma lateralidade é apenas mais uma barra na lateralidade, certo? E aí achava que esse preço poderia pagar a projeção e ele não foi no dia de hoje. Mas, como a gente sempre conversa também, se você não está confiante, se a sua análise não está batendo nesse dia, cara, melhor encerrar que outros dias melhores com certeza nós vamos ter. O importante é manter o foco, a disciplina e seguir o seu gerenciamento de risco de maneira bem à risca, né? Digamos assim, beleza? Para evitar dias de fúria. Dentro disso, o que a gente poderia falar seria isso, né? Seriam essas possibilidades. Ordem limitadas aqui seriam boas possibilidades de operações. Tivemos aqui movimentações amplas, né? Dentro dessa lateralidade.
Por isso que eu acho que a gente poderia classificar esse dia como um dia de lateralidade ampla. Beleza? E esse foi o nosso recap de hoje. Não sei se alguém do Discord tem alguma pergunta. Não, não? Não. Então, é isso, pessoal. Valeu, obrigado. E não esqueçam de curtir, comentar. E se você quiser participar aí do nosso grupo de estudos, que a gente tem todos os dias ali, entra no link aí abaixo que tem o nosso grupo no WhatsApp, beleza? E aí lá você pode receber todos os dias essa esse estudo aqui, galera. Vou passar para vocês. Esse estudo aqui, onde eu faço todas as marcações, tranquilo? Esse estudo aqui eu mando lá todos os dias para a galera que está lá com a gente, tá bom? E é isso, valeu, boa noite. Deixe o seu comentário, curte aí e até amanhã. Valeu!